Pode abrir comigo sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Hoje será a última mensagem nessa série que a gente vem falando sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse e as 7 cartas que foram destinadas a essas igrejas. Já ouvimos muita coisa forte, muita coisa boa, muita coisa dura, mas ficou para o final a carta à igreja de Laodiceia, que é a única carta onde o porrete é tão pesado que não tem nem chance de conserto. Aqui ele não dá nem a opção de que Laodiceia poderá, mediante arrependimento, etc., lograr êxito na caminhada. Então, para nós, não é uma mensagem desesperançosa, é uma mensagem de alerta. Faz muito bem para nós prestarmos atenção no que estava acontecendo na igreja de Laodiceia, que fez com que a palavra de Jesus fosse tão dura. E para nós uma palavra dura assim é um alerta, para a gente não embarcar no mesmo barco. Entende, irmãos? Então queria ler com você primeiro apenas dos versos 14 ao 18. A gente está com umas dificuldades técnicas aqui no telão, mas você olha aí para a tua Bíblia, para o teu celular, Apocalipse capítulo 3, versos de 14 ao 18, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, oramos para que essa palavra nos encontre agora com coração aberto e quebrantado, sensível à chamada de atenção do Senhor para a sua igreja hoje à noite, seja para nós que estamos aqui presencialmente, seja para quem está em casa assistindo nessa transmissão. Senhor, nós queremos repreender todo o espírito das trevas que de alguma forma queira impedir que esta mensagem chegue a vidas. Nós afastamos daqui na autoridade do nome de Jesus toda distração, Senhor, todo o espírito de confusão, e que a palavra do Senhor quebrante os nossos corações hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, Laodiceia é a última cidade para a qual o Senhor Jesus dirige esta carta, para a igreja que se reunia naquela cidade. Foram 7 cidades, portanto 7 igrejas, distribuídas numa área que na época se chamava de Ásia Menor, mas hoje é ali o oeste da Turquia, região costeira. E Laodiceia é a última, e ela tem um imaginário muito rico. As imagens que ele coloca aqui, essa história do quente, do frio, do morno, do colírio, das roupas brancas, tudo isso tem muito a ver com o que era essa cidade, o que ela tinha passado, o que ela estava passando, os pressupostos de vida que ela colocou na mente, no coração de seus habitantes, que eles acabaram levando para a igreja e para a sua vida com Cristo. Então a palavra de Cristo para essa igreja é uma palavra de muita atenção, uma reprimenda, dizendo o seguinte: olha, prestem atenção na caminhada de vocês, porque vocês vão de mal a pior e eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então é uma palavra difícil sim, mas como eu disse no início, é com uma palavra difícil dessas, que para eles lá atrás pode ter sido uma palavra de juízo desesperançosa,
para nós é uma palavra de aviso, de cautela e, consequentemente, é uma palavra de esperança. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos começar. A cidade de Laodiceia é importante, a gente já viu aqui nas outras mensagens a importância que tem a gente conhecer o que era essa cidade, onde ela ficava, um pouquinho da história dela, porque as cartas que para a igreja dela foi direcionada, esta carta tem tudo a ver com a história dessa cidade. Laodiceia era uma cidade construída num formato de fortaleza. Você sabe que na antiguidade as cidades tinham que ter muralhas, tinham que ter sistemas de distribuição de água eficiente, porque a água é vida. A cidade tinha que ser vigiada, por isso você lembra do salmista lá no Salmo 126, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Neemias, lá no Antigo Testamento, foi o grande reconstrutor das muralhas de Jerusalém. Por que isso? Porque na antiguidade, a saúde de uma cidade dependia da sua segurança. E como a gente já viu aqui, eu falei para vocês, quase todas essas cidades da Ásia Menor, elas ficavam em uma das rotas romanas que levavam os bens de troca e de comércio para o Oriente. Então eram cidades chaves, portanto eram cidades que viviam sob constância ameaça de povos bárbaros inimigos que poderiam vir conquistar e dominar o comércio, cobrar tributos, fazer o que quisesse. Então, Laodiceia, particularmente, ela tinha um formato, uma estrutura de engenharia como uma fortaleza. Altas muralhas, grandes pedras, proteção, sentinela, mas ela tinha uma fraqueza e era fruto da sua estrutura, do terreno e da geografia ao redor dela. Laodiceia dependia de suprimento externo de água. Ela não tinha fontes de águas próprias, o que era muito comum na cidade. Quando as pessoas na antiguidade iam construir um povoado, elas faziam em função de ter água perto ou não. Por algum motivo, Laodiceia foi construída numa região que não tinha fontes próprias de água. Então ela dependia de um aqueduto que vinha por quase 10 quilômetros subterrâneo, uma forma muito artesanal, para poder alimentar a cidade. Isso gerou duas coisas na história de Laodiceia. Primeiro, gosto ruim da água. A história diz que os habitantes da cidade reclamavam de uma água salobra, de uma água meio morna, ela não era nem fria nem quente. Aí você começa a entender o imaginário da carta. Mas o outro grande problema era a sensação de insegurança dos habitantes de Laodiceia. Por quê? Porque um exército inimigo sabia o que fazer para cercar uma cidade e enfraquecer o povo que ali dentro iria se defender. Era o quê? Cortar o abastecimento de água. Se um exército inimigo viesse fazer um cerco em Laodiceia, eles já sabiam que era só barrar o curso da água daquele aqueduto. Então, o historiador do século I diz que os habitantes de Laodiceia viviam constantemente com esta sensação de insegurança. E se eles tinham esta insegurança na estrutura e na longevidade da vida deles ali naquela cidade, então a gente vai ver que eles colocaram a segurança deles em outras coisas. Era uma cidade que tinha fábricas, era uma cidade que tinha escola de medicina, gente. Isso antes de Cristo. Essa cidade é datada do ano 200 antes de Cristo. Uma escola de medicina e uma fábrica de tecelagem, onde eles produziam um item famoso e caro na época, que era uma lã negra. Então olha como isso vai começar a fazer sentido para a gente. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus escreve para essa cidade e diz assim: você é uma cidade que tem uma igreja dentro da qual tem um povo morno. Não é nem quente nem frio. Vizinho de Laodiceia tinha duas cidades bem conhecidas do mundo do Novo Testamento. A primeira delas é a cidade de Colossos, para onde o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 4, Paulo está falando de um companheiro dele de missão chamado Epáfras. E ele recomenda o Epáfras para a comunidade de Colossos, dizendo o seguinte:
Dele, verso 13, Colossenses 4,13, Paulo diz assim: dele, ou a respeito de Epáfras, eu dou testemunho de que ele é muito esforçado por vocês e pelos que estão em Laodiceia e na cidade de Hierápolis. Era tudo vizinho, tá? Colossos, Hierápolis era lá em cima, Laodiceia no meio e Colossos mais aqui embaixo, tudo pertinho, descendo assim do norte ao sul. Essas 3 cidades são importantes para você entender a mensagem dessa carta. Presta atenção aqui agora, porque eu não sei se você já se perguntou ou se questionou o seguinte: puxa, dizer que a igreja lá está morna, que os crentes daquela igreja estão mornos, e que Jesus está a ponto de não aguentar lidar mais com eles e querer vomitá-los, é muito pesado isso. A gente entende essa imagem da mornidão espiritual, não é verdade, gente? É o famoso não fede nem cheira, não é quente nem frio, é morno, é desprezível a ponto de ser vomitado. Só que o que me causou intriga nas primeiras vezes que eu li esse texto é porque o mesmo Jesus que diz que não gosta dessa mornidão, ele diz que preferia que eles fossem ou quentes ou frios, mas não mornos. Bem, ser quente eu entendo, agora, ele preferia que fosse frio? Como assim? Porque frio para mim é aquela ideia de distante, de ausente, aquele que não crê nada, que não tem calor algum no seu coração pelas verdades eternas de Deus. Só que não é isso. E aí é a importância da gente entender essa geografia, essa história da cidade. Hierápolis, que estava ao norte de Laodiceia, era conhecida por suas fontes termais, águas quentes que serviam para terapias de reumatismo, que curava doenças. Muita gente do Império Romano ia para Hierápolis, lá em cima de Laodiceia, em busca dessas águas quentes, não eram mornas. Estima-se que algumas fontes lá chegam a 50 graus de temperatura. Entra numa água a 50 graus, você vê. Só que tem propriedades medicinais, é fato isso. Então lá em cima tinha as águas quentes. E onde eram as águas frias? Lá embaixo na cidade de Colossos. A cidade de Colossos era conhecida por ser uma cidade onde os viajantes paravam. Vamos lembrar que as viagens eram a pé ou no lombo de um animal, debaixo de um sol causticante no verão. Colossos era a cidade que fornecia águas frescas, frias, que é sinônimo de refrigério. Então agora, com isso em mente, você entende melhor comigo o seguinte: a reprimenda do Senhor Jesus para os crentes de Laodiceia é o seguinte: gente, vocês estão irrelevantes na vida. O evangelho que foi plantado no coração de vocês e que fundou essa igreja, ele não faz mais diferença na vida de ninguém. Ele nem tem propriedades de cura. A mensagem de Deus que fundou esta igreja da qual vocês fazem parte, ela já não aquece mais o coração, ela não traz cura como as fontes termais lá de Hierápolis, mas também não trazem refrigério para os corações cansados do homem do seu tempo, deste homem que é oprimido pelo Império Romano, que leva uma vida dura, deste homem que é oprimido pelas divindades pagãs da época. O Senhor Jesus está dizendo: vocês perderam a relevância. Que tipo de cristianismo é esse que vocês estão vivendo, que não é capaz de produzir cura e vida nova, e também não traz refrigério às almas sedentas e cansadas? Isso é mornidão. A mornidão aí é irrelevância. É gente que vai para a igreja, é gente que levanta a mão, é gente que dá o dízimo, é gente que fala bonito, mas que não tem fervor espiritual, que não tem intimidade com o Senhor, e que porque lhe falta intimidade, profundidade na sua relação com Deus e com a sua palavra, ele acaba tendo uma passagem pelo mundo insossa, sem levar cura no poder do nome de Jesus, e sem levar refrigério, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra é tão dura aqui para Laodiceia, porque não há nada pior do que um cristão que foi visitado pelo poder do Eterno,
mas desprezou esse poder e vive uma vida destituída deste poder, sem fazer diferença em lugar nenhum, nem no mundo, nem na sua própria casa. E aí o tempo passa, você olha para si próprio no espelho e diz o seguinte: minha vida não muda, continua tudo a mesma coisa, nada dá certo, nada vai para frente. Se pergunte que tipo de mornidão você não pode estar experimentando agora ou nos últimos dias, ou já há algum tempo. Cada um analisa o seu próprio coração. Como eu lhes disse no início, para Laodiceia não teve mais jeito. Essa cidade, inclusive, ficou pelo tempo. O cristianismo ali não prosperou. Mas nós estamos ouvindo essa palavra hoje com esta esperança no ar, porque ainda é tempo de arrependimento e de mudança. Amém, irmãos? O Senhor não nos chamou para vivermos de maneira morna, mas de maneira quente e fria, nesse sentido que você entendeu agora. Bem, vamos seguir, e eu quero te falar agora sobre, talvez, o maior pecado desta igreja. Lembram-se que não havia segurança de forma militar e estrutural por causa da fragilidade e da vulnerabilidade do aqueduto? Normalmente, pessoas inseguras por algum motivo vão querer buscar segurança em outras coisas. E esta cidade foi buscar segurança nas suas posses, porque produzia a tão estimada e cara lã negra, porque tinha uma escola de medicina que na época se contabilizavam remédios, especialmente oftalmológicos e também para os ouvidos, remédios mesmo, colírio. Engraçado, eu não sei como era isso, mas o estudioso que eu estava lendo diz que esse colírio tinha em formato líquido e em pó. Eu não faço ideia como é que colocava um pó no olho do sujeito para melhorar ele, mas vai que tem algum porquê. Eu sei que aqui esta cidade cresceu materialmente por causa deste intenso comércio de produção própria, por causa da sua posição geográfica e estratégia para fazer passar as mercadorias que iam para o Oriente do mundo conhecido na época. E esta cidade, que era insegura por um lado e foi buscar segurança nos bens materiais, cometeu um pecado imenso que hoje a igreja de Jesus, eu e você, também cometemos, que é quando a gente tira a nossa confiança do único bem verdadeiro que nos sustenta e que nos provê, e coloca a confiança da gente nos bens materiais, em coisas ou em pessoas de quem a gente acha que virão as nossas provisões. Faz sentido, gente? Sim ou não? Nós estamos juntos em Laodiceia aqui, não estamos? Aí para essa turma, ele diz o seguinte: o Senhor Jesus fala que eles são autossuficientes, uma cidade muito dedicada aos interesses comerciais. Era uma cidade que no ano 60, preste atenção nesse dado histórico aqui, que isso é muito importante. Você já me ouviu falar aqui a respeito de Sardes e de Filadélfia, que ambas as cidades foram destruídas no terremoto do ano 16 depois de Cristo. Lembra disso? Terremoto devastador. Filadélfia, inclusive, recebeu a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade. Ficou dependente de Roma. Mas esta cidade aqui, Laodiceia, ela não recebeu ajuda imperial, e no ano 60, portanto, faz as contas aí, 44 anos depois do terremoto, ainda lançou um documento jogando na cara do Império Romano que nunca precisou de um centavo para ajudar a se reerguer depois do grande terremoto. O que é isso senão orgulho? O que é isso senão esta arrogância do homem lá de Laodiceia e do homem moderno hoje, de bater no peito, olhar para o mundo e dizer: eu não preciso de nada e de ninguém, eu me garanto, bora para frente, vamos buscar o pão nosso de cada dia, depender do nosso próprio braço, da nossa própria força, e se Deus puder, Ele vai ajudando, e se Ele não puder, também não precisa que eu faça e aconteça. Essa é a narrativa do homem moderno. Infelizmente, essa é a narrativa da igreja moderna. Vai caminhando como se tudo dependesse do seu próprio braço. E o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, a esse pecado
de autossuficiência, a essa arrogância de achar que você tem tudo, eu quero lhe dizer que você não tem nada. Eu quero lhe dizer que você está dependendo das fontes erradas. Você deixou de depender da fonte segura de provisão, que é o Senhor Jesus. Na fartura e na escassez, Ele é sempre fiel. Amém, queridos? Vou repetir, na fartura e na escassez, o Senhor Jesus é sempre fiel. Porque a fidelidade dele não depende do ter muito ou do ter pouco, depende da presença dele conosco, no muito ou no pouco. Então ele é sempre fiel, amém, queridos? Vocês deixaram de depender deste que é sempre fiel, para passar a depender nos bens materiais. Então vai esta pergunta para todos nós aqui: onde está a nossa dependência? De quem nós temos dependido para a nossa provisão? Isso é importante você refletir. A tentação da gente sair desta relação de dependência extrema e definitiva do Senhor Jesus para depender de bens materiais, ela é uma tentação fortíssima. Então atenção para isso. Foi o erro da igreja de Laodiceia, e que foi, aqui tudo indica, irreparável. Uma igreja que deixou de existir, porque talvez deixou de confiar no Deus que era a sua base, o seu fundamento. O segundo ponto é quando ele fala dessa história também de uma riqueza que ela dizia ter por causa das suas vendas da lã, por causa da escola. Ele diz, a escola de medicina, ele diz assim: olha, vocês têm que comprar ouro refinado de mim. O ouro que vocês têm não é puro. Ouro, a refinaria lá era para purificar. Então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, o que vocês construíram achando que disso dependeria a sua vida, não está puro, não está santificado. Os nossos ganhos só são santificados quando a gente tem uma clara compreensão de quem nos ajudou a tê-los, quem nos favoreceu para ganhar o que nós temos. Quando a gente acha que os nossos ganhos, sejam eles muito ou pouco, depende apenas da força do nosso braço, mais uma vez, esses ganhos, que podem ser muitos, não vão suprir as nossas necessidades mais profundas. Agora, quando aquilo que a gente ganha, muito ou pouco, via de regra, se for pouco, mas você tem clara compreensão que naquele momento o pouco que você ganhou é fruto da generosidade, da bênção de Deus sobre sua vida, aquele pouco se torna muito e você encontra contentamento. Então esta cidade que se gabava por ter ouro, que era esta unidade monetária, este símbolo para riquezas, ela mal sabia que o ouro dela não lhe daria satisfação, porque ela estava rejeitando a fonte de onde veio essa provisão. Aí Jesus diz: você tem que comprar esse ouro, é de mim, você tem que saber que ele vem de mim. Ah, pastor, mas o fruto do meu trabalho não vem das minhas mãos? Sim. Mas quem te deu força nas tuas mãos? Quem abriu a porta para você ter o teu trabalho? Quem te ajudou a se formar com a formação que você tem, seja ela acadêmica ou apenas uma formação de vida? Quem te deu raça para chegar onde você chegou hoje? Então não tem por onde, irmão. Se a gente for puxar essa corda aí, vai chegar numa fonte primeira, chamada Deus e a sua provisão. Quando a gente entende isso, os ganhos, muito ou pouco, se tornam instrumentos do contentamento divino sobre nossas vidas. Está claro, gente? Sim ou não? A igreja de Laodiceia perdeu isso de vista. Achava que a sua segurança estava na sua pompa, na sua posição estratégica, achava que a sua riqueza estava na sua produção própria, no seu próprio ouro. Aí falava também dessa história da vestimenta. Você acha que está rico, cheio de pompa, mas você é pobre, você é cego e você é nu. E essa nudez tem a ver com a história da lã preta. Era uma roupa nobre, era um item nobre, somente os ricos conseguiam tê-la. E esta era a cidade que a produzia. Deus diz: o orgulho encheu o seu coração. Mas eu quero te dizer que mesmo a roupa mais fina que você produz não é capaz de cobrir a vergonha da tua nudez. Vistam-se ao invés com roupas brancas.
Olha a imagem se repetindo. Anteriormente foi o ouro o quê? Refinado. A refinaria é para fazer o ouro mais puro. O fogo que refina o ouro queima e dissolve as purezas. Agora as vestes são brancas. Por quê? Porque veste branca é aquela que foi lavada até hoje. Mas aqui nós sabemos onde elas foram lavadas. Elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então, se vocês estão achando que a beleza e a pompa da etiqueta da roupa que vocês estão usando, lã negra de Laodiceia, se acha que isso aí é o que vai dar a pompa e a satisfação para vocês, a roupa que vocês têm que usar é uma roupa clara, alvejada, limpinha, branquinha, porque foi lavada no sangue do Cordeiro Jesus. E roupa, gente, pensem nisso comigo. Roupa é a forma como a gente se apresenta ao mundo. Na Bíblia Sagrada, quando Jesus diz que, por exemplo, os cristãos não devem se preocupar com o que haverão de comer, beber e vestir, ele está trazendo um dos símbolos que a roupa tem. A roupa é também um símbolo de segurança, ok? Mas ela também é um símbolo de comunicação, de como eu me apresento para o mundo. E como é que a gente, nós, eu e você, está se apresentando para o mundo lá fora? É com as roupas mais bonitas, com as etiquetas mais bacanas, ou é com uma roupa que comunica que o sangue do Cordeiro foi derramado para me purificar e me deixar mais alvo que a neve? E esta é a grande mensagem que eu levo lá para fora. Qual dos dois jeitos a gente está caminhando o mundo afora e se apresentando para o mundo? É isso que tem a ver pensar aqui nessa história da roupa, das vestes brancas. Queridos, esse texto de Laodiceia, ele termina a partir aqui do verso 19, que é onde eu vou ler agora. Eu só li até o verso 18, a gente já falou sobre a cegueira, um lugar que produzia o colírio, na verdade não estava enxergando o mundo de Deus como ele era para ser, estava enxergando o mundo como um lugar que depende apenas do ouro humano, portanto eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus. Esta arrogância distorceu a forma deles de viverem como os cristãos. Isso é um alerta para todos nós. Mas aí termina a carta, a partir do verso 19 até o 22, que eu vou ler agora, que a maioria dos comentaristas do Antigo Testamento concordam que este trecho agora que eu vou ler não é mais para Laodiceia. É porque aqui ele está fechando as 7 mensagens, uma para cada igreja. Então é como se fosse um epílogo. E no epílogo, o fechamento das 7 cartas, o Senhor Jesus diz assim, e é João quem escreve. Ele fala a partir do verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso sejam diligentes e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Eu disciplino aqueles a quem eu amo. Uma palavra dura do Senhor nunca é dura de se ouvir por raiva, mas apenas por amor. Um pai que ama, disciplina seus filhos. Esta palavra dura para Laodiceia e tantas outras reprimendas para demais igrejas, com exceção da igreja de Filadélfia, que não levou carão nenhum, mas todos os outros carões vieram não porque Deus estava ofendido em sua santidade pelo pecado daquelas igrejas, não. Os carões vieram e vêm. O sarrafo de Deus desce na cabeça dos seus filhos, numa linguagem bem popular nossa, porque Ele ama esses filhos. Se você está aqui hoje sendo confrontado por essa palavra que te encosta na parede perguntando, onde está a sua confiança? Onde está aquilo que você projeta para o mundo? Você está projetando a sua imagem alimentada pelo seu ego,
Ou você está projetando roupas brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro, anunciando a mensagem de Jesus mundo afora? Se você, assim como eu, está sendo confrontado por essa palavra hoje, lembre-se, o Senhor Jesus nos confronta porque ama. Disciplina quando a gente precisa, porque ama. Ele diz: estou à porta e bato. O que significa isso? É que ele não arromba, é que ele não entra sem ser convidado. Ele poderia atravessar essa porta, como fez lá no evento da sua ressurreição, com os discípulos reunidos ali naquele quarto, mortos de medo do Império Romano e dos sacerdotes judeus. Mas para entrar no coração de uma pessoa, ele bate, e ele diz o seguinte: eu te amo, e eu te dou a liberdade de me amar de volta. Aquele que abrir, ele diz: eu entrarei, faz caminho, que eu entro. E quando eu entrar, nós vamos experimentar coisas novas, porque aí o texto diz: eu vou me sentar à mesa com você, e à mesa nós vamos cear juntos. Isso é um símbolo de profunda comunhão. Então ele está batendo a porta. Se a gente abre, ele entra, ele visita a nossa casa, e ele nos chama para uma comunhão profunda e íntima, preciosa, que é o que simboliza sentar-se à mesa e cear conosco. E ele termina então dizendo assim: ao vencedor darei essa permissão, farei isso, farei aquilo, mas a ênfase que eu quero dar é ao vencedor. Se existe um vencedor nessa história, é porque tem uma competição em jogo, é porque tem uma corrida, é porque tem uma jornada a ser percorrida, e no meio dessa jornada tem obstáculos, tem dificuldades. No meio da caminhada a gente começa a achar que já está valente demais, e começa a depender só da gente. Aí vem a disciplina do Senhor e diz: opa, baixa a bola, que você depende é de mim. É uma jornada difícil, é uma jornada prazerosa, mas também é uma jornada cheia de dores. O ouro que a gente viu aqui, para ser refinado, tem que ir no fogo. E os cristãos aqui de Laodiceia, de todas as igrejas e do primeiro século como um todo, foram queimados vivos, porque não abandonaram a fé. Então Jesus está dizendo: aqueles que cumprirem essa jornada até o fim, são vencedores. E a esses vencedores, eu tenho um lugar reservado junto ao meu Pai. Quando eu treinava para fazer maratona, eu botei uma coisa na minha cabeça, fruto de uma autorreflexão bastante honesta. Eu disse: eu não estou correndo para ganhar nada, eu não tenho a menor condição de ganhar uma prova dessa. A minha vitória será terminá-la em pé, sem ter andado nenhuma vez ao longo dos 42 quilômetros. Então, quando eu concluí a minha primeira maratona, eu me senti a pessoa mais vitoriosa do mundo, mas já fazia 1h30 que o primeiro lugar tinha chegado, e eu ainda estava correndo com o palmo de língua para fora para cruzar a linha de chegada lá no aterro do Flamengo, lá no Rio. Mas não tinha ninguém ali mais vencedor do que eu. Era uma jornada que foi cheia de obstáculos, que foi cheia de momentos em que a vontade foi desistir. Também foi cheia de arrogância, porque em alguns momentos eu achei que só estava conseguindo fruto dos meus treinos. E eu precisei ouvir a voz do Senhor dizendo: baixa a bola, baixa a bola. Essa jornada significa a sua vida, e ao longo da sua vida você vai errar e vai acertar muito. E quando acertar muito, lembre-se que eu estou contigo. Não é só na força do teu braço, não. Sou eu que estou contigo. E terminar essa jornada, queridos, é reconhecer isso. E o Senhor Jesus diz: aqueles que terminarem fiéis serão vencedores. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu estou sentado ao lado do trono de Deus. Irmãos, nós encerramos essa caminhada pelas cartas do Apocalipse. E nessa jornada nós vimos que João traz uma palavra de esperança para cristãos que sofriam por causa do nome de Jesus. Vamos ser sinceros, não é o nosso caso hoje.
Ninguém aqui está com risco de morte por ser crente. Mas ainda assim a gente sofre perseguição, piada, desdém. Às vezes a gente tem que fazer renúncias, que faz com que a gente deixe de ganhar ganhos que a gente gostaria, que faz a gente deixar de caminhar trilhas que a gente gostaria de caminhar. Ser cristão é isso. É dar as glórias a Deus quando a gente vence, pedir misericórdia a Deus no meio das derrotas, mas reconhecer que ao longo do caminho Ele sempre está conosco. Amém, gente? A carta de Laodiceia é uma pancada na igreja. Deus não se agrada de mornidão, vidas que não têm mais relevância no mundo. Vamos ser quente, vamos ser frios no sentido que o texto nos diz, mas vamos fazer diferença no nosso mundo. E essa é uma palavra para mim e para você, para que a gente saia daqui com uma nova disposição, cheios desta esperança, cheios dessa certeza de que a nossa provisão vem do Senhor, não é do nosso ouro pessoal. O nosso ouro pessoal queima para as impurezas saírem, é ouro refinado da parte do Senhor. E que a gente seja esses que comunicam com roupas brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro, comunicam a mensagem do Evangelho mundo afora. Que Deus te abençoe, te encha com essa esperança e com essa força para a glória de Jesus. Baixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez.